Vamos para Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Queridos, esse texto eu já preguei várias vezes sobre ele, e quanto mais eu leio esse texto, mais verdade aparece. E esse texto, ele fala claramente sobre uma das maiores verdades que nós temos ao nascer. A única certeza que você tem no dia que você nasce, não é a sua profissão, não é se você vai ser bem-sucedido, não é se você vai casar, se você tem filho, vai ter filhos. A única certeza é que um dia você vai morrer. Sabia disso? É a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Todos nós nascemos com prazo de validade. Tem uma etiqueta em você que diz o dia e a hora. Pena que não dá para ver, né? Mas Deus já não deixou você saber, para você não se desesperar. Mas por isso que a palavra de Deus tem toda a receita. E as pessoas perguntam, pastor, como é que vai ser quando morrer? Como é que é isso? Está na Bíblia. E Jesus deixou tudo muito bem explicado. E nós vamos ver o texto e separar as verdades que esse texto diz para nós. Lucas 16, pode colocar no quadro. Lucas 16, a partir do verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Você presta atenção nessa parte do versículo. E os anjos fizeram o quê? O levaram. Então ele foi levado por quem? Pelos anjos, para junto de Abraão. Alguns textos falam seio de Abraão, mas essa interpretação na palavra quer dizer o paraíso, ou para o céu. O rico também morreu e foi sepultado. O rico morre e é sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Uma coisa que eu prestei atenção nesse texto, e eu nunca tinha olhado desse jeito, no céu vai ser um lugar de lembranças amargas. Gente, a pior coisa é você ficar lembrando com remorso, não é? O que eu podia ter feito? E eu nunca tinha prestado atenção nessa parte do versículo. Quando chegar no inferno, né? O inferno, além do tormento, você vai ser atormentado pelas lembranças. O que eu podia ter feito? Podia ter feito melhor. Mas vamos continuar. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto, ele tira todas as dúvidas que eu e você podemos ter. Pastor, quando morrer a gente vai dormir? O texto não diz isso. O texto diz que quem morre no Senhor já vai para onde? Vai para o céu. Maravilha, né? Vai direto, gente. E quem vem buscar? Os anjos. Há um tempo atrás, eu estava vendo a biografia de um jovem, fez seminário no início do século passado, e esse jovem, ele tinha uma convicção muito forte sobre a vinda de Jesus, sobre a graça salvadora. E ele, em certa ocasião, ele sempre dizia o seguinte, que a gente tem que viver aqui na vida,
Viver para o Senhor. Então ele sempre teve essa visão, né? Viver para o Senhor. E ele tinha uma saúde um pouco debilitada. O nome dele era Miguel. E ele tinha uma saúde um pouco debilitada. E ele, quando adoeceu, e já adoeceu no leito de morte, ele chamou a sua esposa. E quando ela chega no quarto, eram os últimos momentos da vida dele, e ele disse o seguinte: eu pensei que na hora da morte eu iria para o céu, mas na verdade foi o céu que veio me buscar. E com essas palavras ele adormeceu. E as pessoas que estavam com ele no quarto dizem que o semblante dele foi de alegria, um rosto de alegria. É diferente, né? Quando você vê uma pessoa que morre sem e uma pessoa que morre com o Senhor. Umas pessoas que viveram a vida, e é interessante que esse texto, ele fala para nós que a morte não é o ponto final. Tem gente que pensa o seguinte: não tem nada depois, morreu, acabou. Mas Jesus diz que não acabou. E queridos, se há um livro incontestável, que tem mais de 2000 anos, que sobrevive a todos os ataques possíveis, é a Bíblia. A Bíblia, ela é atacada de todas as formas, pela ciência, de todas as formas, é atacada por homens de todas as maneiras, pelo diabo, mas é um livro que até hoje ele permanece de pé. Inquestionável as verdades bíblicas. É interessante que algumas cidades que os historiadores no século passado não conheciam, foram descobertas depois porque a Bíblia dizia onde estava. O livro que, quando as pessoas diziam que a Terra era plana, a Bíblia já falava que a Terra era redonda. O livro mais completo que existe. É o livro que você aprende a ficar rico, que você pode ficar pobre se não ler. É o livro que ele te ensina a educar filhos. É o livro que ensina tudo o que você precisa. Pastor, como é que eu aprendo isso? Vem para o discipulado. Pastor Jonathan está aí, tem vaga, né, pastor? Vem para o discipulado. Você vai aprender todas as verdades bíblicas. Queridos, nós não crescemos porque nós não temos tido conhecimento. Nós pegamos esse livro e botamos ele lá, bonito, né, na estante. Eu, quando era criança, ficava aberto lá no Salmo 91. A página chegou a ficar amarela. Mas ele aberto não vai fazer diferença nenhuma. Agora, quando ele está na minha mente, no meu coração, aí muda a minha história. É por isso que o diabo vai fazer de tudo que você se afaste desse livro. Ele vai fazer de tudo que você não leia a palavra. Ele vai fazer de tudo que você não busque o conhecimento que está na Bíblia. E essas verdades, como o rico e Lázaro, é interessante que a morte é uma realidade. E a Bíblia fala sobre esse homem, é um contraste muito grande entre o rico e o Lázaro. Esse homem rico, a Bíblia diz que ele se vestia de linho, ou seja, era um homem que vivia no luxo. A Bíblia diz que ele vivia no luxo, se vestia de púrpura e de linho finíssimo. A púrpura é retirada de um molusco lá no fundo do mar. Aí você imagina, na época de Jesus, a dificuldade de se retirar púrpura. Lídia era uma vendedora de púrpura. Somente os ricos, os senadores romanos, usavam púrpura. Esse homem se vestia de púrpura, de linho, que era extremamente caro. E segundo aqui o texto, era todo dia tinha banquete. Todo dia esse homem estava comendo do bem e do melhor. Vivia no luxo extravagante. Com certeza tinha o melhor plano de saúde. Podia ir para os melhores hospitais, tomava os melhores remédios. Tinha tudo do bom e do melhor. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena o coração está na riqueza. Jó foi o homem mais rico da terra. E foi o homem que agradou a Deus. Abraão era um homem extremamente rico e agradou a Deus. A questão não é ter o dinheiro. O grande problema é o dinheiro te ter. E às vezes a pessoa não tem nem dinheiro, mas vive preocupado com o dinheiro. É a mesma coisa. Está preocupado em perder, em ganhar, e acaba sendo escravizado pelo dinheiro. Na Bíblia, Jesus ele chama de Senhor, ele não chama o diabo de Senhor. Ele chama Mamon, que é a riqueza, o dinheiro. Porque tem gente que se curva ao dinheiro e não se dobra
diante do Senhor. Então esse homem, a Bíblia diz que ele vivia de forma nababesca, ou seja, um homem que comia do bem e do melhor, e era todos os dias ele vivia em banquetes, banquetes fartos. A sua mesa possuía as melhores iguarias todos os dias, os melhores vinhos, as melhores roupas, festas, banquetes, roupas caras, grifes. Era a realidade dele. Um homem ostentava de forma egoísta. E ao contrário, você vê que há dois contrastes, mostra o mendigo chamado Lázaro. É interessante que Lázaro é chamado pelo nome, porque Deus conhece os seus pelo nome. Mesmo você passando por dificuldade, mesmo você achando que é o mendigo que está lá na mesa, na beira da mesa, Deus te conhece pelo nome. Aqueles que são dele, ele conhece pelo nome. E Lázaro, a Bíblia diz que ele era coberto de chagas, ou seja, cheio de feridas, e ele vivia à porta desse homem rico, e ele desejava alimentar-se das migalhas dos pães que caíam. Queridos, num banquete, os homens, as carnes vinham, aquela carne gordurosa, né? E a forma de limpar não tinha guardanapo, como hoje, né? Hoje tem guardanapo, hoje nós temos tanto conforto, né? E eles limpavam as mãos nos pães. Os pães eram uma forma de tirar a gordura da mão. E jogavam no chão. E quem comia? Os cachorros. E a Bíblia diz que Lázaro, ele se alimentava dessas migalhas que caíam da mesa do rico. E os cães ainda vinham lamber as suas feridas. Olha, aí nós vemos dois homens, um se farta com o melhor da terra e o outro com fome, querendo as migalhas. Dois homens. Um era conhecido por Deus, não porque era pobre, mas simplesmente porque Deus olha o nosso coração. É interessante que o rico também era religioso. Ele chama Abraão de quê? De pai. Com certeza frequentava o templo, as sinagogas, era um religioso. Conhecia a religião, mas não era conhecido por Deus. Porque, queridos, estar na igreja não quer dizer que você vai estar no céu. Eu sempre tenho falado aqui que o que vai mudar o Brasil é a igreja, mas ultimamente eu tenho ficado preocupado, porque com essa pastorada que está pregando nos púlpitos do Brasil, não vai mudar nada não. A igreja virou um ponto de comércio, virou um negócio. As mensagens são de autoajuda, a igreja não é lugar para pregar autoajuda. Se você sair daqui aplaudindo o sermão, é porque eu preguei mal. Você tem que sair daqui com cabisbaixo, preocupado. Por quê? Esse é o objetivo, te levar ao arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não tem vida. O Evangelho, ele nos leva ao arrependimento. Nós somos confrontados com aquilo que Deus é, com aquilo que Jesus é. E nós temos que ser transformados por essa verdade. A gente não pode sair daqui achando que simplesmente amanhã, a segunda-feira vai ser maravilhosa, a terça, a semana vai ser show. Porque nós estamos sujeitos à morte todo o dia. Todo dia, do mais novo ao mais velho. Como eu falei, nós temos uma etiqueta com prazo de validade. E tem gente que pensa o seguinte, eu sou novinho, né? Estou novinho. Esses dias estava vendo uma reportagem de um rapaz, 23 anos, na academia, malhando, farto fulminante, morreu na hora. Farto fulminante, malhando, saudável, entre aspas. E tem gente que está passando dos 90 e está cheio da energia. Não é verdade? Não existe. Quem dera viver 90 anos com saúde, 100 anos com saúde. Mas o jovem pode morrer assim como o idoso pode morrer. Por isso, jovem, quando você olhar para um idoso, não olhe pensando que ele vai na sua frente. Todos nós podemos ir a qualquer momento. Essa é a realidade da vida. E, queridos, esse homem jovem, esse homem rico, vivia no luxo. Ele não precisava fazer nada para comer, porque a comida vinha até ele, enquanto Lázaro estava à porta dele e não tinha o que comer. Um contraste grande na vida. E esse contraste, ele continua, e nós vamos no versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Eu acho interessante, ele morre. Não teve um funeral. Com certeza, naquela época, os cães, como no Oriente Médio,
hoje já não é mais algo comum, mas os cães eles comiam carne humana. E com certeza, o sepulcro de Lázaro foi o estômago dos cães. Ninguém enterrou ele. Mas a Bíblia diz que os anjos vieram buscá-lo. Coisa linda, né? Você imagina isso? Os anjos vindo te buscar. Os anjos vieram buscar. Todo o sofrimento que ele passou na terra se transformou em bênção. Um autor, ele diz algo interessante, ele fala, olha, o céu é autoexplicativo. Antes de ler esse livro, eu falava o seguinte, quando chegar no céu, eu tenho um monte de pergunta. Vou perguntar isso, perguntar aquilo. Aí esse autor ele fala o seguinte, olha, quando você chegar no céu, todas as dúvidas serão sanadas quando você pisar no céu. Não vai ter dúvidas. Você vai entender o plano grandioso de Deus. E a Bíblia diz que Lázaro vai para o céu. E morre também o rico. A Bíblia diz que ele foi sepultado. E, gente, funeral de rico é diferente. Com certeza, o melhor caixão. Devia ter uma galera só para chorar. Naquela época tinha as carpideiras. Pessoas que eram pagas para chorar. E choravam. E, nossa, que homem bom. Que homem bom. Nossa, olha, com certeza foi para um lugar melhor. Que homem maravilhoso. Descansou. A gente não ouve muito isso, né? Descansou. Será que descansou? Essa é a pergunta e a própria palavra responde. A Bíblia diz que a riqueza daquele homem não livrou ele da morte. E queridos, o dinheiro ele pode fazer com que você tenha os melhores médicos. Ele pode fazer com que você tenha acesso aos melhores remédios, ao melhor tratamento. Mas uma coisa é certa, a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele tem um relógio. É por isso que nós temos que viver hoje como se fôssemos encontrar com o Senhor essa noite. E às vezes nós estamos preocupados, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Nós estamos gerando planos para tanto tempo, para tantos anos. Mas não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Há um tempo atrás teve um avião que caiu. E as pessoas estavam voltando de uma formatura. Alguns tinham se formado, abrindo clínicas, grandes trabalhos. Mas tudo terminou na queda do avião. Não adianta você fazer planos. É por isso que você vive hoje pensando em voltar para casa. A nossa casa é o céu. É por isso que a nossa agenda não pode estar presa às coisas da terra, ao egoísmo, a rancor, a ódio. Nós não podemos estar presos nessas coisas, gente. Nós ficamos preocupados. Fulano me ofendeu. Fulano fez isso comigo. Aí nosso coração fica amarrado na terra. O nosso coração tem que estar ligado no céu. A gente fica ligado na terra. Aí vivemos em depressão, em angústia, medo. Uma pessoa que tem um coração livre, um coração no céu, não está preocupada com a morte, não. Ela está tão somente aguardando o dia de voltar para casa. Porque nós vamos voltar para casa. Amém? Nós vamos voltar para casa. É por isso que todas as coisas aqui nós temos que resolver. A gente não tem que ficar preso a nada aqui. Às vezes a gente fica deixando para depois, né? Ontem eu estava conversando com um jovem. Foi membro de igreja, chegou a tocar na igreja, andou com más companhias, saiu da igreja. Aí bolou a vida toda, está fumando. Aí eu conversando com ele, falei, rapaz, volta para a igreja. Ah, pastor, deixa eu largar o cigarro. Eu falei, não, rapaz, vai do jeito que você está. Vai todo arrebentado, arregaçado, amarrado, vai. Deus vai te limpar. Às vezes a pessoa quer resolver os problemas para ir, não vem do jeito que você está. Não esquenta a cabeça com o resto, não. Vem do jeito que você está, que Jesus ele vai fazer a transformação que você precisa. Ele vai fazer a limpeza. Ele vai fazer isso. Às vezes nós colocamos muitas regras no Evangelho. E Jesus não botou. A graça, ela é muito simples. É muito simples o Evangelho da graça. Nós somos salvos
pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. É isso o Evangelho. É a mensagem que nós temos que pregar. Mas pastor, eu não mereço. Ninguém merece. O melhor homem dessa terra não merece. E o pior homem dessa terra não merece. É por isso que é graça. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho da graça. Para que as pessoas não se percam. Para que elas vejam que o caminho é Jesus e o caminho é acessível. Como eu falei, muitas igrejas hoje estão botando tanto pedágio, que Jesus é o caminho, mas estão botando pedágio, que para entrar está difícil. Não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, a pessoa peca, vai para o banco. Como se banco fosse consertar alguma coisa, gente. O banco é do diabo. Amém? Amém, gente? Você tem que trabalhar, tem que produzir no reino. Não, eu estou de banco, vou ficar aqui 1 ano de banco. Quem perde é o reino. Quem perde é o reino. Lógico que pecado tem que ter arrependimento. Peca, se arrependeu e não peca mais. Agora, quem continua no pecado é porque não foi salvo. Porque quem é salvo não continua no pecado. Mas, voltando aqui ao contraste, né? Um, muito dinheiro, outro, nada dinheiro. O rico morre, com certeza foi aquele funeral, muitas pessoas, muitas homenagens, e um funeral cheio de pompa, o melhor caixão, caixão de cedro, discursos, muitos elogios, muitas pessoas falando sobre ele, e a frase que talvez mais se ouviu, descansou. Agora Lázaro morre, como eu disse, não foi sepultado, com certeza os cães, o estômago dos cães foram a sua sepultura, mas esse é o grande contraste na morte. E que, queridos, a sepultura não é o último endereço. Não é. Ah, onde está fulano? Está lá? Não está. Pode estar lá ou pode estar no inferno. O nosso endereço é determinado pela forma como nós recebemos Jesus. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu endereço é o céu. Agora, se você viveu uma vida religiosa, de aparência, de pompa, com certeza, o seu endereço não é o céu. É por isso que, queridos, é algo tão preocupante que no sermão, quando Jesus está falando da parábola das virgens, ele fala de 10 virgens. Todas tinham lamparina e as lamparinas estavam acesas, mas só 5 entraram, 50%. É por isso que eu fico preocupado. Porque 50% entra e 50% não entra. Aí será que a gente pode olhar para a igreja e falar 50% sobe, 50% não sobe? É por isso que a gente tem que examinar a nós mesmos. Eu estou vivendo de acordo com o Evangelho? Eu estou mostrando fruto de arrependimento? Eu tenho paz, mansidão, domínio próprio? Domingo passado o pastor Jonathan pregou muito bem aqui. Você não tem um fruto, ou você uma das manifestações do fruto. Ah, pastor, estou cheio de amor. Meu irmão, ou você tem paz, amor, mansidão, domínio próprio, amabilidade, longanimidade, ou você não tem nada. Não existe uma fruta que só tenha uma manifestação do Espírito. É por isso que o cristianismo é algo muito sério. Uma pessoa que se converte, nós somos salvos pela graça, não fazemos nada por isso. Mas a nossa vida tem que manifestar a nossa salvação. Como é que manifesta a nossa salvação? A forma como nós vivemos. As pessoas vão conhecer dentro de casa. Eu lembro que uma irmã uma vez falou comigo algo interessante. Falou, pastor, o evangelho é um negócio doido, né? Eu falei assim, é. Eu falei assim, olha, meu vizinho era o terror. Som alto, briguento. O cara era difícil. Eu achava que não tinha jeito, eu nem pregava para ele, mas alguém foi lá e pregou. E o cara se converteu. Pastor, o cara mudou. O som agora é louvores e ele ainda fica preocupado se está incomodando. Ele é esposa, amor para lá, amor para cá, e antes era só nome de bicho. Agora é só amor. Os filhos, tudo arrumadinho. O Evangelho faz coisa, né? O Evangelho transforma. Agora, se não há transformação, não houve Evangelho. Houve outra coisa. E nós temos muitos religiosos como o rico. Conhecem Abraão, conhecem sobre o céu, conhecem muitas mensagens,
Muitos pregadores, se for ter um pregador famoso, o cara corre para ver. Se for um cantor famoso, corre para ver. Mas se for para ouvir a palavra de verdade, não vai não. Gente, o mundo gospel se tornou hoje algo grotesco. Tem um menino pregando, falando um monte de besteira, está escandalizando o evangelho, escandalizando, tornando escárnio. Escárnio. Coisa triste. Uma outra pregando com um celularzão na mão, com um copo d'água, falando um monte de besteira. E tem crente aplaudindo, dando glória a Deus, ficou, gente, não tem isso, é possível. Conhecem Abraão, mas não conhecem Jesus. Não conhecem o caminho para a salvação. Isso é muito sério quando nós falamos sobre isso, porque nós estamos falando da eternidade. E queridos, esse homem, lá no versículo 22, diz que Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para o paraíso. Desde Abel, que foi o primeiro homem a morrer, até hoje, todos que morreram no Senhor vão para o céu. Agora, o julgamento é depois. Depois eu e você, igreja, nós vamos estar diante de Jesus. Não para condenação, mas para glorificação. Aí Jesus vai chamar um por um, né? E aí, o que você fez com a graça que você recebeu? Você recebeu tantos talentos. Por que você não fez? Por que você ficou sentado no banco da igreja? Por isso que aqui a gente não gosta de deixar ninguém sentado. Por que você não evangelizou? Por que você não discipulou? Porque, queridos, a única ordem de Jesus foi ir de fazer discípulos. Os outros dons são para servir na igreja. Mas a sua missão prioritária é fazer discípulos. Foi o que Jesus mandou. Você tem que fazer discípulo. Você não pode viver uma vida infrutífera. Caça alguém e começa a discipular. Ora, pede a Deus uma pessoa e comece a cuidar de alguém, comece a levar essa pessoa a conhecer o Senhor. Ah, pastor, não tenho tempo. Meu irmão, você tem tempo para ver Netflix, você tem tempo para postar no Instagram, você tem tempo para fazer no Facebook. Quem disse que você não tem tempo? É no trabalho, gente. Você começa a discipular no trabalho. Eu lembro que, quando eu trabalhei, teve uma empresa que eu trabalhei que todo mundo sempre soube onde eu trabalho, beleza, que eu sou crente, e eu comecei a deixar folhetos evangelísticos nas mesas, todo mundo sabia que era eu que estava deixando, e um dia um rapaz chegou para mim e falou assim, e ele zombava muito de mim, né? Ó o missionário, ó o pastor, e o cara já estava profetizando que eu ia ser, né? Mal sabia ele que ele já era profeta. Aí um dia ele me chamou para conversar e falou assim, eu preciso de ajuda, meu casamento está destruído, eu não sei o que fazer, e eu preciso de ajuda. E eu sei que a única pessoa aqui que tem um conselho sábio para me dar é você. Aí eu orei com ele e comecei a orientar ele. Queridos, as pessoas, elas estão cegas, elas querem direção. Elas querem, na escola, na faculdade. Nós temos que mudar o que está acontecendo nesse mundo. Ontem teve um show no Rio de Janeiro. 2 milhões de pessoas para ver uma aberração. Aquilo não é um show, uma aberração. Pessoas que ficaram de fralda durante 2 dias sem ir no banheiro. Que é isso, cara? Isso não é humano isso, não é humano. Você vê que o mundo está em trevas. Mas enquanto nós, como igreja, não estivermos falando, as pessoas estão fazendo isso. Com certeza, aquelas pessoas que estavam em frente ao hotel em Copacabana de fraldão, trabalham com algum evangélico, que deveriam estar falando do amor de Cristo. Porque são pessoas que estão em trevas, precisam conhecer Jesus e nós que temos que levar Jesus para elas. Queridos, quando Lázaro morre, o céu vem buscar Lázaro para estar no seio de Abraão. Aqui na terra, ele viveu com lepra, viveu com cães leprentos, teve chagas, teve fome, teve sede, mas lá no céu não teve lepra, não teve sede, não teve privações, ele estava na casa do Pai. Aí, o contraste da eternidade do rico. O rico, a Bíblia diz que ele é sepultado, e no inferno, estando em tormentos, ele levanta os olhos e vê Abraão. E queridos, como eu disse, no céu, no inferno, vai ser um lugar de lembranças. E a pior coisa são as lembranças dolorosas. Ah, eu podia ter feito. Aquele dia que o pastor estava pregando, eu podia ter tomado uma posição, né?
Podia ter resolvido a minha vida, eu podia. E não só isso, vai estar vendo quem está no céu. Poxa, fulano está lá, ó, e eu não estou. E aí ele grita para Abraão, olha, só existe um que pode salvar, é Jesus. Abraão, a Bíblia diz em Tiago que ele era o amigo de Deus, um dos maiores títulos. Maria foi uma grande mulher, uma mulher excepcional, foi uma mulher bem-aventurada, agraciada, tanto é que Deus escolheu ela para ser a mãe de Jesus, mas a Bíblia não fala que Maria era amiga de Deus. Não fala. Abraão é o único caso que a Bíblia diz, amigo de Deus. E, gente, quando você tem um amigo no poder, ele dá um jeito, né? Rapaz, estou precisando consertar a rua aqui, o cara é prefeito. Espera aí que eu já vou dar um jeito aqui. Estou precisando de um emprego para fulano, o cara dá um jeito. O amigo dá um jeito. Amigo. Mas Abraão diz, está posto um grande abismo entre nós e vós. Não tem como passar. É por isso que não tem purgatório. Gente, eu cacei o purgatório nesse texto e não achei. Não tem. Não tem. Ele diz que tem um grande abismo, quem está aqui não pode passar para lá, quem está lá não pode passar para cá. Não existe segunda chance. É uma verdade, nós não temos que passar o pano para isso. É a verdade. Se você ler a Bíblia todinha, todos os versículos, todos os capítulos, você não vai encontrar a palavra purgatório. Não existe repeteco, não existe segunda chance, não existe o VAR, não existe nada disso. Morreu sem Jesus, inferno. Acabou. Mas, Senhor, eu vou fazer um caminho de vela, 7 semanas de vela. Meu irmão, vai queimar a vela à toa. Mas se a gente fizer, vai perder tempo. O que tinha que ser feito, faz em vida. Se não recebeu Jesus como Salvador, você pode ser amigo de Abraão, você pode ser amigo de não sei quem, não vai para o céu. Não sou eu que estou dizendo não, gente. É a Bíblia. Pastor, mas e esse negócio de reencarnação? Hebreus 9, 27. Ao homem está destinado a morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Meu irmão, é a Bíblia. É a palavra de Deus. É por isso que nós, batistas, sola escrita. O que está aqui, nós pregamos. O que não está aqui, nós não pregamos. Sabe por quê? Porque nós estamos falando da sua salvação. Nós não estamos falando do seu carro, nós não estamos falando da sua profissão, nós não estamos falando do que você vai comer amanhã, nós estamos falando de onde você vai passar a eternidade. É por isso que a pregação é algo muito sério. É por isso que todos os pastores que sobem aqui, sobem com a responsabilidade de trazer a verdade da palavra para você. Porque nós sabemos que se eu fizer um dos pequeninos se desviar, Deus vai cobrar de mim. E eu não quero perder galardão. Eu quero é ganhar. Então eu vou te pregar a verdade. Você pode ter certeza, quando alguém subir aqui, vai pregar a verdade. Você não vai ver aqui pastor falando de pau e de não sei o que, você não vai ver. Porque se começar a falar, pode tirar no tapa. Aqui nós pregamos a palavra. Entendeu? Não saímos entregando profecia igual doido, não. A profecia é isso aqui, gente, ó. É a Bíblia. É a Bíblia, gente. É a profecia, é a palavra de Deus. É a palavra. Para que fugir disso aqui? Né? Se alguém, até eu, se eu ficar gaga e começar a falar besteira, pode me tirar daqui de cima. Mas nós pregamos a Bíblia. Porque nós temos um compromisso da onde você vai passar a eternidade. É algo muito sério, gente. É muito sério. A nossa preocupação é aonde você vai passar a eternidade. Como Lázaro foi para o céu, eu quero que você vá para o céu. É por isso que nós temos que pregar o que a Bíblia diz, e não invenção. Então, queridos, esse camarada, ele era religioso, mas religião não salva. Ser batista, ser católico, ser luterano, presbiteriano, assembleano não salva. Não existe igreja salvadora. Existe Jesus Salvador. Só Jesus salva. O caminho é Jesus. Estamos aqui reunidos porque a gente gosta do estilo da igreja. Por isso que nós gostamos, da palavra. A Igreja Batista tem um compromisso com a palavra. Pelo menos a nossa. Nós temos um compromisso com a Bíblia. O que está na palavra de Deus. Nós não cremos em nenhum outro livro. Ah, pastor, alguém teve uma revelação legal. Meu irmão, a revelação foi dele. Para nós basta isso aqui, para salvar. Não precisa de mais nada.
Não precisa. Então, meu irmão, se apegue à palavra de Deus. Aí Lázaro, ele pede, olha, o rico pede, manda Lázaro para ir lá na casa dos meus pais. Se alguém ressuscitar dos mortos. Aí Abraão fala, tem Moisés e os profetas. A Bíblia. Tem a Bíblia. Se não acreditam na Bíblia, ainda que alguém ressuscite, não acreditarão. É interessante que ele fala algo, ele fala, eu tenho 5 irmãos. Que alguém pregue a eles. Eu pensando sobre isso, 5 irmãos são 5 continentes, né? 5 povos que precisam ouvir o Evangelho. É por isso que a igreja não pode se concentrar somente aqui. Nós temos que anunciar o Evangelho. Hoje, graças a outros que pregaram o Evangelho, nós temos hoje igrejas no mundo inteiro. Hoje, quando a gente fala na África, a gente mostrou aqui o Sudão tem muitos pastores. Porque a igreja no Sudão precisa de dinheiro, é de ajuda na agricultura. Pastor tem. A Índia tem pastor, mas precisa de dinheiro. Porque o pastor precisa de sustento, precisa alugar um ponto, a igreja precisa. Então, o maior trabalho nosso hoje é manter a obra. É por isso que nós ofertamos e entregamos o dízimo. Porque nós cremos que através do recurso que nós estamos depositando no altar, a obra de Deus vai ser mantida. É assim que funciona. É dessa forma que nós trabalhamos. Mas, para a gente caminhar, para fechar, queridos, esse homem ele começa a falar do inferno. Olha, eu estou em tormento. Pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo. Ele não pede um copo de água. Ele queria sentir como era a água. Um lugar de tormento. Esses dias eu estava vendo a entrevista do Zeca Pagodinho. Ele falando, olha, o inferno deve ser um lugar legal. O céu, não sei se eu vou me adaptar muito no céu, mas o inferno deve ser um lugar legal. É porque ele não sabe o que é o inferno. É um lugar de tormento. E a Bíblia, Jesus já deixou tudo o que nós precisamos saber. E em outra ocasião, Jesus ele expulsa os demônios do Gadareno. Eram vários demônios, legiões de demônios que estavam no Gadareno. E é interessante que quando ele expulsa os demônios, quando você está fora de casa, você quer voltar para casa, não é? Mas a casa dos demônios é o inferno. E eles preferiram entrar nos porcos do que ir para o inferno. Eles falam, Jesus, não nos mande para o inferno. Deixa a gente entrar nos porcos. E mesmo os demônios não querendo voltar para a casa deles, tem muita gente querendo ir para o inferno. Não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que é o inferno. E Jesus já deixou claro, é um lugar de tormento eterno. Talvez você ficou preocupado falando, pastor, e aí? Meu irmão, e aí que você está vivo? Você tem tempo de se arrepender e voltar para Jesus. Você tem tempo de viver a graça salvadora. Às vezes a gente pensa o seguinte, mas pastor, ser cristão é difícil. Meu irmão, o ladrão na cruz, ele só fez uma coisa. Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Não deu oferta, não deu dízimo, não frequentou a igreja, não foi batizado, mas ele confiou em Jesus para ser salvo. E eu tenho certeza que se ele tivesse tempo, ele faria todas essas coisas. Mas nós cremos em Jesus para nos salvar. E depois que nós entrarmos nos céus, aí é uma outra etapa, que semana que vem a gente continua a pregação. O que vai acontecer conosco quando entrarmos nos céus? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Mas hoje eu quero que você entenda que você está diante de 2 caminhos, como Jeremias diz. Ponde-se na encruzilhada. Escolha o melhor caminho. Qual caminho você vai seguir? Jesus, caminho de vida, ou o caminho de viver a sua vida do jeito que você está vivendo? Ah, depois eu dou um jeito. Depois eu resolvo. Agora está muito cedo. Agora não é hora de eu pensar nisso. Estou muito jovem, né? Estou muito jovem. Já vi homens com 40 anos falando que está muito jovem. Está muito jovem. Depois eu resolvo isso. Eu tenho os temas mais importantes, mas queridos, o tema mais importante para nós todos os dias é onde nós vamos passar a eternidade. É o único tema que importa para nós. Não é com quem você vai casar, não é quanto dinheiro você vai ter.
não é onde você vai morar, o tema mais importante é onde você vai passar a eternidade. E muitas pessoas têm vivido uma vida de uma forma que realmente se afastaram de Deus. Pessoas que estavam servindo a Jesus e abandonaram, pessoas que se decepcionaram. Meu irmão, nós vamos nos decepcionar na igreja, você vai se decepcionar. Não olha para o pastor não, que você vai se decepcionar. Olha para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Às vezes a gente fala assim, meu pastor, tanta gente estava na igreja e não está mais. Mas em 1 João 1,19 a Bíblia diz, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Infelizmente, estou falando a pessoa ir para outra igreja não, estou falando quando a pessoa sai e abandona o evangelho, se decepciona. O diabo é mestre para trazer decepção no coração das pessoas. Começa a mostrar o erro dos irmãos, né? Olha lá fulano, ó, não tinha condição de estar lá no púlpito não, o pastor deixou. Vai conversar com o pastor, saiba por quê. A igreja é o lugar que vem todos, é a arca, né? Vem um monte de gente para cá. E tem que vir mesmo, como está. E aqui, o Espírito Santo vai transformar a vida da pessoa. Talvez ele transforme. Tem gente que é transformada em uma semana. Tem gente que leva 10, 20 anos, gente. Tem gente que não está entendendo o evangelho todo ainda. Porque o processo de santificação é um processo. Cada um Deus trabalha de um jeito. Mas eu olho para Jesus. Eu olho só para Ele. Porque se eu fosse olhar para os outros pastores, para as outras igrejas, eu já teria abandonado o evangelho. Mas eu olho para Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Por isso eu estou bem certo que Ele é fiel para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Eu queria que você falasse com o Senhor. Você tem convicção onde você vai passar a eternidade? Você tem convicção? Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Há alguma dúvida no seu coração? Há alguma dúvida? Se há alguma dúvida, fala com Jesus agora. Fala, Jesus, eu preciso ter a convicção da minha salvação. É o seu momento de falar com Deus, de ter essa convicção plena. Porque essa certeza, Jesus Ele nos dá, o Espírito Santo nos dá. O cristão, aquele que recebeu Jesus, ele não vai perder a sua salvação. Não vai. E o Espírito Santo dá essa segurança no nosso coração. Ele nos dá essa certeza. Se você não tem, pede a Ele. Fala, Senhor, eu quero ter a convicção. Porque por isso é que Jesus fala que nós chamamos Ele de Pai. Pai. O Pai jamais rejeita o Filho. Jamais. Senhor, eu quero te agradecer pela Tua palavra. É verdadeira, é viva. E Senhor, nessa noite, se algum dos nossos amigos que entraram aqui, que ainda não tem a convicção para onde vão passar a eternidade, que o Senhor traga isso no coração delas nessa noite. Essa convicção, essa certeza de que nós temos uma morada eterna, que nós temos a casa do Pai preparada para nós, onde nós podemos voltar e regozijarmos com o Senhor. Se alguém se afastou, que volte. Receba, Pai, receba. Nos dá essa certeza de quem nós somos do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus.